De acordo com um estudo internacional lançado em 2015, 52 milhões de brasileiros entre 18 e 64 anos estiveram envolvidos na criação de algum negócio. Em um ano de crise econômica severa, o Brasil liderava o ranking dos países mais empreendedores do mundo. O perfil se dividia entre empreendedores por necessidade e empreendedores por oportunidade. Nessa edição especial Agenda de Futuro, os entrevistados afirmam que o empreendedorismo deve ser prioridade para a retomada do desenvolvimento econômico do Estado do Rio em 2019. É importante lembrar que 25% das pequenas e médias empresas no Brasil fecham as portas em até 2 anos. E um dos fatores que contribui para o insucesso desses negócios está lá atrás, na escola. Aprender a empreender, portanto, deveria começar no ambiente escolar e dentro das universidades, com estímulo também à capacidade de inovação dos alunos. O Rio em Foco Especial Agenda de Futuro está no ar. De um lado, temos a figura do empreendedor. Ele é o agente que investe e desenvolve produtos e soluções inovadoras, contribuindo para o progresso tecnológico. Do outro lado, o Estado, que através de políticas e agendas estratégicas, cria oportunidades e estímulos para garantir um ambiente favorável para a abertura de novos negócios. Entender o papel das micro, pequenas e também das grandes empresas é um desafio para estimular o empreendedorismo. As pessoas e as lideranças precisam compreender que a única solução para a empregabilidade é através da criação de empresas e fortalecer as empresas. Eu não vejo, em termos nacionais e no Rio, essa preocupação das nossas lideranças. E por quê? Porque a própria opinião pública não tem muita certeza dessa verdade. E eu acho que é importante que se afirme e se divulgue a necessidade da empregabilidade e das pessoas terem renda e satisfação pessoal para o futuro. Nós inauguramos há poucos meses atrás o grande centro de pensamento no Rio, que é um pensamento para o Brasil. É um locus em Botafogo, perto dos formadores de opinião, para se discutir essa questão que eu falei da valorização das empresas, mostrar que a economia está mudando de uma forma dramática, comportamento dos consumidores também, e os empresários precisam entender que eles precisam mudar, algumas profissões vão acabar, se eles não mudarem, evidentemente as empresas não vão adiante, e os trabalhadores também. Nós vamos entrar numa economia desconhecida. Nós sabemos que será diferente da de hoje, mas não temos certeza como é que vai ser amanhã. E esse centro, portanto, nós queremos pessoas, não empresários apenas, mas líderes intelectuais da sociedade de todos os ramos, para ajudar o Brasil a um pensamento estratégico de longo prazo. A esmagadora maioria dos empregos vem de empresas pequenas e micro ou média. É esmagadora. Logo, essas empresas precisam ser bem tratadas. A Assembleia precisa deixar essas empresas irem adiante. Quanto menos o poder público interferir na vida das empresas, vai ser melhor para quem? Para os trabalhadores. Evidente. Muitas vezes, talvez a percepção não seja correta, mas nós sentimos muitas vezes que o próprio parlamento não entende direito à vida empresarial. Essa questão dos incentivos fiscais. Nós já mostramos por diversas vezes, os municípios que tiveram empresas incentivadas, os municípios cresceram mais que a média no Estado. E existiram, evidentemente, nós sabemos, incentivos que não foram corretos, não foram, são motivos de crítica, inclusive críticas éticas. Agora, isso não tem nada a ver em relação à estrutura. E essa convenialização, portanto, dos incentivos
é uma agenda fundamental para dar certeza às empresas que elas vão adiante. E aí eu falo, em algumas empresas maiores, muitas delas o comando não está no Brasil, e os boards dessa empresa precisam ter certeza onde colocou seu dinheiro e o que vai acontecer. Não pode toda hora mudar a regra. Isso é péssimo para o emprego. E isso, evidentemente, machuca a sociedade, a renda, etc. E eu chamaria a atenção da nova Câmara nessa agenda. Eu entendo que o empresário ele é a alavanca do desenvolvimento, ele é um empreendedor e o ambiente de negócios tem que ser confortável, né, e adequado às necessidades que as empresas têm para que elas possam efetivamente se estabelecer, gerar emprego e gerar impostos. Então, acho que o nosso grande papel é trazer ao Executivo e ao Legislativo as informações necessárias em relação ao funcionamento das nossas atividades para que todo o arcabouço legislativo gire em torno sempre no sentido proativo, né, para que nós possamos gerar formas de desenvolvimento e um ambiente favorável e confortável para o desenvolvimento econômico. 98% das inscrições do CNPJ do Estado do Rio de Janeiro são de micro e pequenas empresas, 98%. Então, nós cuidamos com muito carinho das micro e pequenas empresas. E elas são as verdadeiras geradoras de emprego, renda dentro do município. E tem um valor social muito grande, porque ela fixa o capital ali dentro do município, gera um emprego dentro do município e, dessa forma, cria um equilíbrio muito grande da sociedade. As associações comerciais capacitam, orientam, prestam serviços aos pequenos e microempresários, às micro e pequenas empresas. Eu nunca falo micro e pequenos empresários, porque são grandes empresários de microempresa. Porque ser empresário de grande empresa é fácil, porque tem diretor financeiro, de compra, de venda, de marketing, tem diretor para tudo. Já na microempresa, ou na média, pequena empresa, o dono é tudo. Então, ele tem que ser um grande empresário para não falir. Então, a associação comercial, ela presta um grande serviço orientando. E nós temos um programa muito interessante chamado Empreender, que nós reunimos empresários do mesmo segmento, fazemos um planejamento estratégico com eles, ensinamos a estes empresários que não existe divergência entre eles e eles podem, juntos, melhorar o seu segmento e fortalecer a sua atividade econômica. E aí, esta é uma atividade. Circula, na verdade, o Estado inteiro esse projeto? Todo o Estado inteiro. E em relação à agenda com o governo, qual a expectativa da Facerd de participação na construção dessa agenda que o empresariado olha como fundamental e importante? Eu acho que os problemas que os estados enfrentam hoje são de um tamanho tão grande que dificilmente eles têm foco para este segmento específico. Mas no momento em que o Estado olhar para os bairros, para as cidades do interior, para criar melhores condições para esses municípios, condições de saneamento, de transporte, até recursos para suprir as necessidades de educação, saúde, saneamento desses municípios, com certeza eles estarão ajudando o município e essas empresas estarão ajudando o Estado como um todo através dos seus tributos. Existem algumas opções na hora de empreender. Uma delas é abrir uma empresa ou optar pela cooperativa. O primeiro passo para decidir qual caminho seguir é saber a diferença entre elas e de que forma se adaptam às necessidades de cada empresário. No estado do Rio, o número de cooperativas abertas ainda é baixo se comparado com os demais estados da federação. No ranking, a liderança fica com São Paulo, seguido por Minas Gerais, Bahia e Pará. Na verdade, eu acho que faltou por parte da nossa instituição, ao longo dos anos, por parte das próprias cooperativas, de colocarem o negócio cooperativo, a visão da sociedade como uma solução. Nós temos estados que são extremamente fortes na área do cooperativismo, né? Grandes cooperativas, Aurora, Copersuca, o nosso Açúcar União, né? São cooperativas que a gente não percebe. Mas no Rio nós também temos grandes cooperativas, né? Em que áreas?
O agronegócio aqui no Rio tem uma área bem desenvolvida, cooperativas de leite, Macuco, Barra Mansa, Duas Barras, que são cooperativas muito focadas na agricultura familiar, mas que empoderam essas famílias. Na área agroaçucareira, a maior usina agroaçucareira do estado hoje é a Coagro, em Campos, e é uma cooperativa. No sistema bancário, a gente tem muito a crescer também com nossas cooperativas bancárias, o Sicob, o Sicredi, cooperativas de crédito, que vão efetivamente dar a possibilidade de uma bancarização maior à nossa sociedade e um tratamento muito mais justo na relação cooperativa e sócios ali na relação bancária, né? Transporte também é uma área que se desenvolve muito aqui no Rio de Janeiro, tanto de passageiro, cooperativas de táxi, quanto na área de carga também, com grandes cooperativas de carga operam aqui no Rio de Janeiro. Praticamente hoje 60% do que sai da Reduc é operacionalizado por cooperativas de carga. Então temos setores aqui que são importantes. Nós temos 13 áreas de atividade econômica que se englobam dentro do cooperativismo, né? Habitacional tem muito a crescer, o ramo habitacional no Rio de Janeiro, que é uma solução viável, as pessoas se juntam, montam aquela estrutura e podem ali construir suas casas. Tem até recursos do Minha Casa Minha Vida que são destinados a essas cooperativas, a gente vai fazer um trabalho de fomento nessa área com eles. Quer dizer, na verdade, nós participamos como um todo da vida econômica do Estado, se a gente for contar onde as cooperativas efetivamente atuam. Para o presidente da OCB Sescop, a cooperativa pode ser uma solução para a crise econômica. Um dos maiores desafios é fortalecer a relação do Estado com o cooperativismo. Esse é o nosso grande desafio hoje. Perceber que aquela atividade econômica ela tem todo um cunho social envolvido atrás. Que esse recurso não vai sair daqui de uma multinacional de leite, vai parar lá na Suíça. Ele vai ficar aqui na região, ele vai ficar aqui em Barra Mansa, em Macuco, em Carmo, né? Então, essa percepção que eu acho que falta nós levarmos para a sociedade como um todo e principalmente para a Casa Legislativa, que os nossos deputados percebam um importante papel que o cooperativismo tem e pode, ainda mais nesse momento de dificuldade, ser uma grande solução. A nossa visão é de construir uma relação muito próxima com o parlamento e construir soluções, né? A gente tem casos emblemáticos aqui, nós não temos, por exemplo, um vogal na junta comercial que trate do cooperativismo, que entenda do cooperativismo, né? Que julgue processos com uma visão voltada ao negócio cooperativo. Então, são ações importantes que a gente precisa fazer, é estabelecer uma relação maior entre a OCB e o parlamento e levar para eles isso como uma solução. Nos momentos de crise, o cooperativismo costuma crescer muito. Você pode ver agora, até numa imagem nacional, o cooperativismo de crédito tem crescido gradualmente, porque as pessoas começam a perceber que é um tratamento mais justo, igualitário, que elas são donas do negócio, elas participam efetivamente daquele negócio. Então, eu acho que o nosso papel como instituição é trazer para esse parlamento, para essa legislatura, o conhecimento do negócio cooperativo, desse novo modelo econômico e social, que muitas vezes fica distante. Afinal de contas, vivemos numa sociedade capitalista e é só com educação, formação e apresentação desse modelo que a gente vai conseguir conquistar nosso espaço. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com o Rio em Foco Especial, Agenda de Futuro, Empreendedorismo e Educação. A atividade do empreendedor leva em consideração diversos aspectos. Entre eles estão planejamento, boa administração e gestão, capacidade de liderança e inovação, sendo esse último um dos mais importantes para se destacar no mercado. Ainda assim, muitos empresários possuem todas essas características, mas acabam fechando as suas portas. E um dos fatores é justamente a educação. Tem uma coisa que eu acho muito importante de fazer desde a educação básica, é formar empreendedores. No Brasil, a gente passou anos dizendo que o importante é fazer concurso, é trabalhar para uma instituição do governo, uma empresa estatal, mas e os empreendedores? Nós temos que formar empreendedores. E o empreendedor não é só aquele que abre empresa. O empreendedor é aquele que inova no seu trabalho, de uma certa forma, inova no seu trabalho. Então, eu acho que essa é uma maneira. Você, com as instituições de ensino superior, você formar melhores professores, formar professores que saibam passar tecnologia e inovação, com novas maneiras de ensinar,
porque a gente ainda está muito no velho, a gente ensina, é uma coisa presencial, sempre, e os alunos, com as novas mídias, não tem mais interesse naquela aula expositiva só. Claro que a pessoa, né, o contato do professor com o aluno é extremamente importante, porque ali o professor, além do conhecimento, também está passando princípios éticos, esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que essa é uma maneira que todo mundo pode participar. A universidade criando novas formas de ensino, formando melhores professores do ensino médio, dando aula de empreendedorismo tanto para o ensino médio quanto para o ensino básico. E eu acho que é uma cadeia inteira, né? A gente tem que mudar a proposta pedagógica do ensino, porque desde o fundamental as pessoas teriam que estar mais preparadas a observar oportunidades. A gente desenvolve muito pouco isso. Nós somos preparados para... Temos conteúdos básicos, né, de leitura, de cálculo, etc., mas nós não estamos preparados para conviver com os outros, montarmos equipe, trabalharmos, nos conhecemos um pouco mais e conseguimos enxergar as variáveis econômicas de um país para encontrar oportunidades. A gente não tem isso. Infelizmente, apenas 38,7% das faculdades no Brasil investem em iniciativas empreendedoras. Existe a disciplina empreendedorismo em todos os cursos, é uma disciplina comum a todos os cursos, mas muito mais do que a disciplina é a cultura empreendedora que deve ser incentivada, né? Então nós temos uma parceria com o Juntos pelo Rio, Encontro Empreendedor, que são grupos que trabalham a cultura empreendedora dentro das universidades e também dentro da instituição. A gente tem uma agência modelo, agência júnior de publicidade, e o curso de administração, que é o curso mais novo que nós temos, também tem uma incubadora, né, e uma empresa júnior que está sendo desenvolvida para agora, porque o curso é novinho e então isso já está sendo trabalhado. Eu acredito que a formação desses estudantes com um perfil empreendedor, criativo e que vai buscar novas oportunidades, ela é fundamental. Eu posso destacar aqui 3 grandes pontos que eu acho que o que realmente diferenciam a Veiga hoje de uma série de instituições que existem não só no Rio de Janeiro, como em todo o Brasil. O primeiro que é a formação globalizada. Você, por participar de uma rede internacional, você automaticamente ganha isso. Então, essa rede internacional faz com que você tenha uma visão da formação daquele seu aluno mais globalizado. Uma segunda é essa cultura empreendedora. Então, dentro dessa cultura empreendedora, somado à internacionalização, hoje a Universidade de Veiga de Almeida consegue parcerias com instituições de alto prestígio, renomadas internacionalmente. Então, estou falando aqui do MIT, estou falando do Babson College, estou falando da Universidade de Barcelona. Então, todas essas instituições, então você, junto com a questão do empreendedorismo e internacionalização, você consegue proporcionar aos seus alunos esse diferencial. E um terceiro, não menos importante, é a forma com que nós fazemos a educação à distância. É importante também que as universidades e centros de pesquisa formem profissionais que possam atender às demandas específicas do mercado. A universidade forma o profissional, mas ele forma que profissional? Qual a demanda desse profissional? Não adianta a universidade, ela é dinâmica, né? Então, se a gente fala em traduzindo isso em desenvolvimento econômico, os cursos que essas universidades oferecem, né, de graduação também devem ser dinâmicos de forma a se adequarem às necessidades desse desenvolvimento econômico. Agora, ainda não há uma clareza, na verdade, de quais são as demandas efetivas dentro do Estado. Não há uma clareza, mas assim, o que eu entendo é que existem muitos dados, né? Eu acho que os centros de pesquisa, as próprias universidades já têm muitos dados, né? Esses dados que precisam ser analisados, tá? E aí transformados, sim, em ações
e estratégias, né? Eu acho que falta essa discussão. Por isso eu acho importante essa discussão que se faz nessa Câmara, porque justamente a Zona Oeste atende que setor? Né? É até interessante, né? Na Zona Oeste, por exemplo, a gente tem as indústrias metal-mecânica, então as engenharias têm uma importância. No início acreditava-se a graduação tecnológica, na verdade é uma formação mais rápida, mas hoje no Brasil a graduação tecnológica não é bem aceita pela empresa, né, pela indústria. Ele quer um engenheiro. Então a gente começa a UESO a se modificar, cria escola de engenharia. Que tipo de engenharia? Engenharia de produção, engenharia de materiais, né, a engenharia em processos metalúrgicos. Por quê? Porque a demanda da região é metal-mecânica. Na área de saúde, que cursos na área de saúde a UESO pode criar com base na demanda da Zona Oeste? A gente tem hoje lá indústrias na área farmacêutica, está sendo implantada agora uma planta de biotecnologia em saúde, né, uma planta de Biomanguins, que vai ser coordenada. Então, a produção químico-biológica, então ciências biológicas com foco em quê? Em produção química e biológica, em farmácia, devido aos insumos biológicos, né? A região da Zona Oeste, por ser uma região densamente povoada, né? E por ter uma maior arrecadação de IMS, por isso maior quantidade de empresas prestadoras de serviço, se faz importante o quê? Se faz importante cursos na área de tecnologia, de informação, de desenvolvimento de sistema, para proporcionar, para você qualificar ainda mais essa prestação de serviço. E essa visão estratégica é fundamental. Sim. Então, eu acho que essa discussão tem que ser feita, não só em relação à Zona Oeste, mas em relação a todas as regiões do Rio de Janeiro, para que ver que a demanda a universidade pode atender, de que forma mais positiva ela pode contribuir para esse desenvolvimento social e econômico no Rio de Janeiro. De todos os estados brasileiros, o Rio concentra o maior número de centros de ensino, pesquisa e inovação. Se aliado ao empreendedorismo, esses espaços podem contribuir no desenvolvimento de produtos e serviços inovadores, capazes de transformar e beneficiar toda a sociedade em diferentes setores, seja na saúde, transporte, economia, dentre outros. O Rio de Janeiro tem essa vocação de tecnologia, de inovação. Se você pensar, são 4 universidades federais, com vários campi no estado todo. São 4 universidades ou institutos federais aqui também. 4 universidades estaduais, mais o Instituto Federal, né, que também entra no lado do federal. Centros de pesquisa, vários centros de pesquisa em todas as áreas. E mais, levar propostas e soluções dos educadores e alunos para os governantes é uma tarefa fundamental para a melhoria na qualidade da educação e da formação profissional. O RCE foi criado como o que nós chamamos de um think tank. É um instituto para pensar e formular proposições ao governo, ao setor privado e, a partir daí, ajudar a construir as políticas públicas. Então, o RCE pode, através de seminários, conferências, debates, estudos e pesquisas, contribuir de uma forma mais clara e mais incisiva nesse processo de desenvolvimento da educação. Como o RCE atua para reunir essas expertises, esse conhecimento e esses especialistas para discutir esses temas? No modelo similar ao modelo do nosso Fórum de Desenvolvimento Estratégico, reunindo organizações que estejam comprometidas com o desenvolvimento sustentável, com a educação para o desenvolvimento sustentável, para que nós consigamos ouvir dessas instituições, que são as instituições-chave no Rio de Janeiro para o processo educacional, quais são as proposições que elas têm e, a partir daí, elaborar as propostas que vão ser utilizadas. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Vimos até aqui que não existe desenvolvimento econômico sustentável sem aumentarmos os níveis de educação e inovação. A pesquisa e desenvolvimento associada a um planejamento estratégico entre as universidades e o setor produtivo é que vai estimular essa melhoria na qualificação tecnológica do setor produtivo. E esse é o DNA da UESO, né? Que é das universidades estaduais a mais novinha, né? Ela é a mais novinha, mas que está sendo construída, na verdade, né? A UESO ainda, né, criada em 2005, com autonomia em 2009,
ela ainda precisa ser consolidada, né? Porque a UESA, até para desempenhar esse papel e se tornar realmente o centro de referência, principalmente numa região de demanda, né? Onde estão localizados 4 distritos industriais, uma região que na verdade, que corresponde a 45% da população do município do Rio de Janeiro, maior área de arrecadação de ICMS, né, com baixo, existe uma grande variabilidade do índice de desenvolvimento humano, né, que é muito baixo na região da Zona Oeste. Então, ela tem um papel importante, mas a UESA precisa ser consolidada, ela precisa realmente ter um campus próprio, ela precisa ter uma lei que realmente confira a ela a autonomia universitária para trabalhar nos três eixos, né, que é ensino, pesquisa e extensão. Em relação ao legislativo, o que tem que estar no foco dos deputados nesses próximos 4 anos para que o ensino, pesquisa e desenvolvimento, de fato, se concretizem pelas instituições estaduais do Rio? Eu acho que tem, na verdade, que nesses próximos 4 anos, eu vejo que, primeiro, algo já iniciou, né? Eu acho que o Fórum, né, de Desenvolvimento, né, de Planejamento Estratégico do Rio de Janeiro já iniciou na sua Câmara Setorial de Tecnologia uma grande mudança, que é a adequação da Lei de Inovação, que é uma lei federal, à realidade do Rio de Janeiro. Né? Eu acho que criar essas políticas de desburocratização para que o produto, né, possa ser mais fácil, sair mais fácil, né, de gerar a propriedade intelectual de uma forma mais, vamos dizer assim, sem tanta burocratização, sem tantas taxas. Né? Eu acho que essa lei de inovação, agregando serviço, então eu acho que isso já facilita muito, né, essa relação no desenvolvimento tecnológico, essa lei de inovação. Inclusive, ela permite uma maior interação, né, da indústria com a academia. Isso já é um fato. O outro é o investimento realmente em pesquisa e desenvolvimento aliada a agências de fomento, visando principalmente desenvolvimento de projetos e produtos no setor produtivo. Em janeiro de 2016, o novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação foi sancionado em Brasília. A principal proposta é aproximar as empresas e universidades para a criação de produtos e processos inovadores. Paralelo a isso, o Estado do Rio está trabalhando para adaptar sua lei de inovação e contemplar as necessidades do ecossistema de inovação fluminense ao novo Marco Legal. O Estado começa primeiro tendo uma lei da inovação dentro do novo Marco Legal, onde ele abre a porta para os municípios do que são esses territórios de inovação, como é que se podem construir esses territórios de inovação, como fazer com que os atores do território de inovação trabalhem juntos. Eu acho que o Estado tem uma participação de orientação, né, e de preparação dos prefeitos e dos secretários. Mas para que a inovação aconteça, é preciso criar ambientes para capacitar e impulsionar empresas inovadoras. Eu acredito que a prioridade é o desenvolvimento das cidades. E dentro das cidades do estado do Rio de Janeiro, os ambientes, quer dizer, criar ambientes onde essa criatividade do jovem possa ser expandida e, de alguma forma, possa fazer com que esse jovem se mantenha dentro da própria cidade. Os deputados precisariam estabelecer ou ter bandeiras, né, causas que estivessem ligadas ao ensino, né, à educação, ensino do empreendedorismo, causas ligadas à inovação, à geração de postos de trabalho mais inovadores, que agregue mais valor, mais poder econômico ao Estado. Isso tudo é legislação. Quer dizer, é muito difícil. O grande problema hoje em aumentar o número de startups no Brasil é o problema burocrático. Então, a burocracia, né, é um problema sério. As condições de vida para as pessoas aqui, para atrair capital intelectual, reter capital intelectual, tem que serem propícias. Eu preciso de segurança, eu preciso de facilidade de mobilidade, quer dizer, todas as ações do Estado e das cidades
estão envolvidos diretamente na nossa qualidade de vida, o que vão fazer com que a gente seja mais inovador. O Rio em Foco Especial Agenda de Futuro fica por aqui. Para assistir todos os programas dessa edição especial, acesse o nosso canal do YouTube ou o site do Fórum de Desenvolvimento do Rio. Os endereços estão aparecendo aí na sua tela. Obrigada pela participação de todos os entrevistados e dos nossos telespectadores. Feliz Ano Novo! A gente se vê em 2019. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.